Sejam muito bem-vindas no meu lar em mais uma semana. Que alegria! E bora falar coisa boa? Bora expressar essa gratidão e esse amor em Deus em nossas vidas? E hoje eu vou voltar um pouquinho. Eu estava conversando com algumas meninas e também algumas mensagens que eu recebi. E elas comentaram que quando eu fiz o vídeo explicando melhor a minha vida com José e falando que a gente tinha casado, eu não entrei tanto em detalhes. Eu só falei que eu casei. Então, e é verdade, meninas, eu não fui tão profunda, né? Como aconteceu, como foi o casamento. E eu fiquei feliz em saber que vocês querem saber de tudo. Então, vamos lá? Então eu vou continuar contando um pouquinho da minha história com José. Então naquela fase eu me olhei e vi que eu estava apaixonada pelo José e em que eu brigava muito, né? Tinha muitos conflitos, porque de fato eu não aceitava essa paixão tão forte que tinha me tirado de muitas coisas em que eu pensava um dia. Então assim, aquilo que eu queria, aquela convicção, né? Então assim, foi mudando muito a minha vida. Esse amor verdadeiro foi mudando muita coisa boa. E daí a gente conversou, a gente se resolveu, a gente entendeu que os dois estavam apaixonados. Daí ele falava assim, ai, eu não achava que você ia gostar de mim, porque você é tão exibida. E eu pensava assim que eu também não achava que eu fosse gostar, porque eu era exibida mesmo e chata. E sempre ficava fantasiando na minha cabeça mil coisas. E então a gente conversou e viu que era verdadeiro esse amor e que a gente queria ficar muito junto. A dificuldade, meninas, é que ele morava na casa da minha mãe, dos meus pais. E minha mãe, ela sempre teve uma questão de religião muito forte. Ela sempre defendeu aquilo que ela acredita. Então ela falava que se a gente ficasse muito junto dentro de casa, não seria bom. Já que a gente se ama, se gosta, então a gente teria que casar logo. Só que nós não tínhamos condição financeira para o casamento. Na época, José não trabalhava. Eu trabalhava já, mas ganhava muito pouco, então assim, não tinha condições. E eu sempre sonhei em entrar de noiva, violinos tocando, tomara que caia. Eu sempre tive muito assim, tenho muitos sonhos, muita fantasia. Eu consigo ver a situação, meninas. Eu não sei se vocês, como que é pra vocês, mas pra mim, exemplo. Se eu falar assim, quero fazer uma tal viagem, eu sei aonde eu vou, que lugar eu vou. Eu consigo imaginar na minha mente. Então assim, eu viajo muito na mente. Então eu sempre sonhei muito com o meu casamento. Queria muito que fosse algo muito especial. Mas as coisas foram ficando muito difíceis. Minha mãe começou a pegar muito no nosso pé. Toda hora, tem que casar, vocês podem ficar assim. E minha mãe sempre foi muito correta com algumas coisas em que ela acreditava. Então eu tô dizendo isso com todo o respeito que ela nos ensinou. Algumas coisas não concordava, mas eu obedecia. Nem sempre, era bem chata assim. Mas eu tentava entender por que ela sempre tinha aquela postura. Então assim, a gente não ia no cinema, a gente não ia em shopping, eu não usava calça. Naquela fase eu já estava usando, já estava desobedecendo ela nessa questão. Tem um dos meus vídeos que eu conto como que foi, como aconteceu tudo isso. E ela estava de fazer nada. Quando eu comecei a namorar com o José, a gente queria sair, ir no cinema. E quando a gente chegava, ela ficava brava. Ela falava assim, não, vocês já estão tendo um namoro que não é devido, tem que casar. E eu com tantos complexos e chatices dentro de mim, que o que eu falei, José, a gente quer casar, não quer? Quer. O que eu fiz, meninas? Eu aluguei uma casa próxima da casa da minha mãe, 2 cômodos. Conversei com meu pai, ele falou que ele não era a melhor maneira, mas se era o que eu queria, ele abençoava. E lá foi eu e José morar os dois juntos. Então assim, nesse momento nós não casamos. Eu me amiguei com o José. Depois de mais ou menos 10 para 11 anos, foi que eu fiz de fato o casamento corretamente na igreja, entrei de noiva. Foi muito lindo, mas essa história é para outro vídeo. E daí a gente foi morar junto, não tínhamos nada, apenas tinha uma cama que era do antiga pessoa que morava lá.
deixou lá e não tinha nada. Então eu levei as minhas coisinhas, ele levou a dele, minha mãe ficou brava quando a gente foi, por mais que ela queria, mas sei lá, na hora que eu decidi, ela ficou um pouco brava. Eu já não estava mais na igreja, eu ia muito pouco, quase não ia. E quando eu resolvi me amigar, eu me afastei, porque perante a Bíblia isso não é correto. E eu sabia disso, então eu resolvi não ficar mais caminhando com Cristo nesse momento. Fui viver minha vida da maneira que eu entendia, que foi momentos muito difíceis, quando a gente abandona aquilo que a gente acredita de verdade. Mas eu tinha que passar por isso pela minha escolha. Quando a gente escolhe alguma coisa, consequência vem. E nos ensina. O bom é que Deus é tão maravilhoso que a consequência ela vem, nos ensina ainda com os nossos próprios erros. E a gente foi e nós não tínhamos nada, então a gente tinha essa cama só, não tinha nem lençol, não tinha mesa, não tinha talher, mas a gente se divertia muito, a gente ria a beça. A gente foi fazer compra nos primeiros dias que nós chegamos lá na casa, né? A gente comprava só bobeira, porque não tinha entendimento, não tinha maturidade de nada. Mas a gente errou muito junto, a gente chorou junto, a gente cresceu muito junto, a gente construiu uma vida junto. Mas foi dessa maneira, vidas, então eu tô dizendo aqui os detalhes dessa história toda que aconteceu. Eu fui um pouco rebelde nessa questão da minha mãe, fui morar sozinha com o José, a gente sofreu muitas questões. Eu vou trazer um pouco mais de coisa para vocês compreender, mas hoje é isso que eu quero deixar para vocês. Foi assim que eu e José casamos. E Deus foi tão maravilhoso conosco que nos deu uma nova oportunidade de refazer a nossa história. E a gente refez. O dia em que eu casei com a bênção do pastor da igreja, depois que eu me reconciliei e que ele se converteu, foi o momento mais feliz das nossas vidas. Eu realizei o meu sonho de entrar de novo, de tomar que caia, com tudo que eu quis. Porque Deus é perfeito, Ele nos ensina tanto e Ele faz com que aquilo que nós sonhamos aconteça. Tá bom? Vidas, deixa o seu like, por favor, comente, converse, fale pra mim o que você gostou, o que você quer mais ouvir, porque juntas nós vamos crescendo e vamos falando. Beijo, uma excelente semana na graça e na paz de Deus, semana de vitória. Fala, meninas! Antes era só um amigo, agora muda tudo de vez. Será que você sente tudo que sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de entender.